Graça e paz, amados. Cristo Jesus os abençoe. Estamos no canal Jesus é Vida. E nesse vídeo nós vamos estar trazendo o testemunho da pastora e missionária Érica. O testemunho sobrenatural que ela teve, uma experiência na sua caminhada com Jesus. Mas antes de nós entrarmos no testemunho dela, eu quero estar ministrando esta palavra, aonde no livro do profeta Isaías 43, verso 10, temos essas seguintes palavras: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, dentro dessas palavras, Deus está dizendo que Ele nos chamou como testemunha. Então, é necessário que Ele também fale e mostre coisas que nós venhamos testemunhar. E não é diferente o caso da nossa pastora Érica, que vai estar testemunhando. Mas antes eu quero te fazer aquele pedido, amigo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para que cada vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube te notifique de um vídeo novo. E também deixa o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Para o nosso crescimento. E deixa aí também o seu comentário, se você também já teve alguma experiência sobrenatural e se você quer ouvir mais uma vez a pastora e missionária testemunhar um outro testemunho, tá bom? Mas antes, agora nós vamos para o testemunho. Pastora Érica, conta para nós e para os ouvintes o seu testemunho sobrenatural. Amém, graça e paz a todos. Eu tive um encontro, por misericórdia com o Senhor Jesus, em um momento, em uma situação a qual eu estava clamando, e buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma cura, no meu coração. Não era uma cura assim de enfermidade, mas era uma cura na minha alma, pedindo a Deus que me ajudasse a perdoar, que tirasse a mágoa, a dor do desprezo, a dor da aflição, que eu estava vivendo. E ainda que eu orasse e eu determinasse estar perdoando, aquilo não saía do meu coração, e tudo, muita mágoa, muita tristeza. E quando foi um dia, eu estava em minha casa, em meu quarto, e eu fui orar, e minha oração não foi uma palavras, orando e falando, ó Senhor, não. Eu comecei a chorar, só chorando mesmo, lágrimas mesmo diante do Senhor. Como, por exemplo, a oração da Ana, só Isso, sussurrava e chorava. Só choro mesmo. E quando eu comecei ali conversar com o Senhor, nas lágrimas, que não foi falando, ali eu vi, um homem na minha frente, e ele me estendeu a mão, e ele disse assim, pega na minha mão, E quando eu olhei para ele assim, que eu estendi a mão para pegar na mão dele, eu senti em mim uma desconfiança que não era algo da parte de Deus. Quando eu senti aquilo em mim assim, eu voltei a mão para trás, eu retive a minha mão, e aí o rosto daquele homem se transfigurou no rosto de um demônio. Pastora, conta para nós, isso foi uma visão ou se personalizou na sua frente? Não, eu vi, foi assim como eu converso com você e te vejo, foi nesse sentido. Então, se materializou. Não foi uma visão, eu não estava dormindo, eu estava sentada no chão, e era de dia, na hora que eu estava, que eu vi isso, que eu pude ver, E aí depois disso eu continuei ali, a minha aflição, ela era tanta, a minha aflição interna, ela era tanta, que eu não tive nem medo daquilo que eu vi, porque não tinha espaço, nem parecia que já não tinha mais espaço nem por medo dentro de mim, por conta das aflições que eu estava vivendo, E eu só lembro que eu abaixei minha cabeça e continuei ali chorando. Eu lembro que a porta da casa estava aberta, eu lembro que a janela estava aberta, As pessoas estavam passando na rua, e de repente naquela dor assim, foi um de repente igual em Atos, foi um de repente assim, eu vi, que um homem, ele desceu do céu, ele não entrou pela porta, não, ele desceu do céu, no meio do quarto. E quando ele desceu do céu no meio do quarto, eu me lembro que as vestes dele eram vestes de puro ouro. Era uma veste de ouro, não era assim um tecido que eu possa explicar,
né, que eu posso explicar. Era leve, não tinha vento na hora, mas parecia que as vestes dele estavam sendo balançadas por algum tipo de vento, né? E ele vinha até mim, eu vi ele só daqui para baixo, eu não vi o rosto dele, minha atenção ficou voltada na veste e na paz que ele trouxe. Ele trouxe com ele uma paz que quando ele chegou, ele falou que ele era Jesus. Eu não perguntei. Ele falou, eu sou Jesus. Quando ele falou assim, eu sou Jesus, né? Naquele mesmo momento, tudo aquilo que eu sentia, o ambiente foi todo transformado por uma glória e uma paz que eu nunca havia sentido. Louvado seja Deus. Isso mesmo. E aí ele chegou perto de mim, uma distância assim, e ele, né, eu vi que ele estendeu a mão, e eu ali impressionada, porque eu estava vendo como eu te vejo, impressionada, porque eu estava ouvindo a voz dele, impressionada que eu não estava assistindo mais nada. E ele falou, eu sou o Deus que te curo agora, né? E quando ele falou isso, né, como de repente ele apareceu, assim também de repente ele se foi. E daquele momento em diante, até hoje, eu me senti como uma criança, assim, não tem uma palavra que eu possa explicar como foi que eu senti, mas eu senti uma alegria tão grande assim, que me deu assim, aquele choro sumiu. E eu pude entender o que no céu não haverá choro. Aquele choro sumiu, aquela mágoa sumiu, aquela aflição, aquele desespero, aquela dor de abandono, tudo aquilo que tinha dentro de mim, aquilo sumiu, desapareceu e ele curou a minha alma, né? E hoje eu testifico que eu fui curada por Jesus, né? Até hoje, assim, até a cura que Deus ele traz é tão grande, né? Que até hoje, quando eu percebo assim que alguém às vezes faz alguma coisa assim que é para me gerar aquela mágoa, ela não gera mais. Eu percebo como o Senhor curou a minha alma, como hoje em dia é Ele que nos ajuda a perdoar, Ele que age. Ele a curou e a fortificou. E fortificou, justamente. Entendi. Isso marcou a minha vida, né? E eu sei que eu vou levar isso pro resto da minha vida, porque eu testemunho que o Senhor, Ele está vivo e Ele age e opera. Pastora, conta para nós e para os ouvintes que está te ouvindo. Quando a mão foi estendida, você pôde ver alguma coisa a mais? Algum furo? Não, eu não vi furo, eu não vi nada. Porque quando ele estendeu a mão para mim, eu senti a mão dele, mas eu não vi a mão dele. Porque a minha atenção ficou só voltada para as vestes dele. A minha atenção ficou voltada para as vestes dele, para o caminhar dele. Eu sabia que ele estava caminhando, mas eu não vi os pés dele. Que a minha atenção ficou nas vestes dele, como era linda aquelas vestes, como o movimentar daquelas vestes era bonita, entendeu? Como aquela voz era suave. A minha atenção não foi voltada, não foi me permitido ver, nem pé, nem mão. Eu senti a mão dele sobre a minha cabeça, mas eu não vi isso aí, sobre isso eu não posso testemunhar. Você está sendo honesta no seu testemunho, isso. Entendi. Alguma coisa mais assim que você pôde contemplar, que você pode contar para mim, para os que estão te ouvindo? Não, só isso mesmo. Só a paz, a alegria deste momento que me aconteceu naquele momento e me acompanha até hoje. Glória a Deus. Você pode assim tentar, ou se pode, ou talvez se não, também não pode, não tem problema. A respeito da voz, a tonalidade, como que você se sentiu também mediante aquela voz? Então, o sentimento foi aquele sentimento de paz, né? É realmente uma voz que realmente despedaça mesmo todo o jugo, né? E a voz, ela foi suave, como a voz realmente de muitas águas, como o João disse. Aquela voz suave, até o andar dele, né? Quando eu lembro assim, quando o Senhor me traz a lembrança, quando eu medito sobre o andar dele, me vem sempre aquela palavra que ele mesmo disse em Mateus, porque eu sou manso e humilde de coração. É aquele andar manso, aquele andar suave, como aquela pessoa que está chegando pacificamente até você. Foi assim que eu pude perceber. Foi assim que eu pude ver. Alguma coisa mais a nos dizer? Não, só que creiam mesmo nesse Deus, porque Ele pode se curar e chegar onde nenhum médico pode chegar e não tem nenhum remédio que possa trazer a cura. Deus, Ele tem. Glória a Deus. Então, pois, pessoal, é isso aí. Nós acabamos de ouvir o testemunho da pastora e missionária Érica. Se você gostou do testemunho, deixa aí também seu comentário, fortificando o pedido. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Nos apoie aí se inscrevendo.
ativa o sino de notificações para que toda vez a gente colocar um vídeo novo, o YouTube te notifique de um vídeo novo. E também deixa o seu like é muito importante para nós e para o nosso crescimento, tá bom? Então, Cristo Jesus lhe abençoe e até um próximo vídeo que Deus nos permitir. Este é o canal Jesus é Vida.